Olá, meu nome é Igor Valença, eu sou responsável aqui pela Autoescola CETRAN e a gente está aqui hoje, sou instrutor também de vocês, vou ser instrutor teórico de vocês de algumas matérias e a gente está aqui hoje somente para falar sobre a aula conectada, essa aula online, né? Para alguns já não é novidade, né? Participar de reunião, utilizar o Zoom, utilizar o Meets, utilizar essas ferramentas. Para outros, na faculdade também está sendo utilizado, mas para alguns pode ser a primeira vez, tá? Então, diferente do Zoom, diferente do Meets, diferente de qualquer outra ferramenta, essa ferramenta que a gente utiliza é uma ferramenta que é de uma empresa credenciada ao Detran, que presta serviço a nós do CFC. Então, deixar bem claro, primeiramente, que a ferramenta não é nossa, né? Então, assim, o que pode vir a acontecer, né, de a queda de um servidor, pode ser falha da autoescola, caso a minha internet caia, pode ser falha da sua internet ou do seu equipamento, como também pode ser falha da empresa ou do Detran, tá? Então, a gente tem N fatores que devem estar coincidindo para que a gente tenha uma aula boa. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Que aplicativo baixar, onde baixar, se é melhor usar o Mozilla Firefox, se é usar o Google Chrome, se é usar o Opera, os navegadores, né? Se você tem um telefone muito bom, você pode baixar o aplicativo, pilotar, e aí lá mesmo já vai ter lá a super aula. Se ficar muito pesado, né, a memória do seu telefone não é tão boa, você deve utilizar um notebook, tá? Usar o 4G, usar o Wi-Fi. É isso que eu quero mostrar para vocês. Não vai ter uma fórmula mágica que eu diga aqui: utilizem o celular, baixem um aplicativo e utilizem o Wi-Fi, tá? Para alguns vai pegar bem no 4G, para outros vai pegar melhor na Wi-Fi de casa, outros vão utilizar o celular, outros vão utilizar o notebook, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem inúmeras opções e o que cada um de vocês tem que buscar, o que cada um de vocês tem que tentar encontrar para que vocês possam assistir a melhor aula, tá? Nós vamos estar juntos aí mais de 10 dias, certamente algum dia alguém vai estar com um problema, pode deixar de ver a imagem, mas está usando o chat, ou então não consegue reproduzir o vídeo, né? E no outro dia voltar ao normal, né? Então a gente sabe que a internet do Brasil, a internet da gente, ela é bem complicada. Então a gente vai encontrar esses problemas. O que eu quero mostrar aqui a vocês é que preventivamente vocês já podem baixar o aplicativo, já podem fazer algum teste, já podem limpar o celular de vocês, né? Que vocês já ao estar utilizando a aula não abram outro aplicativo. Tá? Eu estou utilizando a aula, estou na mesma hora no Instagram e estou no WhatsApp. Então, isso vai fazer com que sua aula fique pesada, que fique travando, tá? Então, a aula deve ser assistida, né? A aula só, tá? Se você ficar trocando de aplicativo, se você ficar indo e voltando para uma tela para outra, a gente vai encontrar problema. Como eu falei, não é um Zoom, não é um Meets. Esse sistema é um sistema que pede reconhecimento facial. Então, mesmo a câmera estando desligada, é necessário que você fique de frente para o dispositivo, tá? Para que vocês, o dispositivo vejam que você está lá. É preciso que você interaja pelo chat. Fale com o professor, fale com a gente, né? Pergunte alguma coisa. Muita gente bota o fone de ouvido e fica escutando a aula e apaga a luz do quarto, né? Aí certamente o aplicativo vai ver que a tela está escura, né? Apesar de você estar escutando, mas ele vai chamar você para fazer um reconhecimento facial aleatório. E nessa chamada você não vê e você perde essa chamada aleatória. E aí vai ser lançada uma falta, tá? Mas eu escutei tudo, vi tudo, fiz o reconhecimento no início e fiz o reconhecimento no fim. Mas infelizmente o reconhecimento aleatório, que ele chama alternadamente, a gente não sabe quem, você perdeu. Então é necessário que você esteja com uma boa iluminação, feita a gente tá. É necessário que você esteja com um bom aparelho, né? Ou notebook, ou um celular, que tenha memória disponível, que vocês não utilizem, né, para outras coisas, a não ser na aula no momento, para que vocês possam assistir com a melhor qualidade, tá? A gente já usa esse aplicativo, né, esse software há mais de um ano. No início realmente existiam muitos problemas, hoje em dia não existe mais. Os problemas são pontuais, podem acontecer, vão acontecer,
Quando o servidor do Detran cai, ninguém entra na sala de aula, por exemplo. Quando a minha internet cair aqui na autoescola, ninguém vai conseguir conectar com o professor. E aí a gente vai sanar, certo? Se for sanado em 10 minutos, se for sanado em 5 minutos, a aula volta ao normal e ninguém se prejudica. Se passar desse tempo, infelizmente a gente vai ter que remarcar uma aula, acrescentar um dia a mais, no nosso cronograma. Isso quando o problema for com a autoescola, né? Ou quando o problema for com o Detran ou com a empresa. Quando o problema é com o aluno, seja porque ele atrasou, seja porque ele estava doente, seja porque ele foi pegar o filho, ou faltou energia, a gente não consegue, né? A gente não consegue cancelar a aula por causa de uma pessoa. A aula vai continuar normal e essa pessoa que perdeu esse dia de aula, ele vai ter que recuperar numa próxima turma, que é uma aula de reposição, certo? Você vai assistir somente aquele dia que você faltou e aquela aula, tá? Então, o sistema, ele pede o CPF, ele pede um reconhecimento facial para você fazer no início e vai pedir obrigatoriamente no final, certo? 2 reconhecimentos todo mundo vai fazer. Aleatórios, o sistema vai pedir, né, randomicamente para outras pessoas que a gente não tem como saber, a gente não tem gerência sobre isso, tá? Então vocês têm que ficar bastante atentos, né, nesse chamado, porque vocês vão ser chamados, vai abrir um local de colocar o rosto, você vai colocar o rosto, ele vai reconhecer e automaticamente você volta para a aula, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, o que vocês devem fazer e o que vocês devem procurar para que sua aula seja a melhor aula possível, certo? Eu já falei sobre o atraso, né? A gente tem uma tolerância de 15 minutos após o início da aula. Então, se sua aula está marcada, por exemplo, a começar de 8 horas da manhã, tá? Até 8h15 os alunos conseguem entrar. 8h16 o aluno já não consegue, certo? Então, a gente só começa a aula quando todo mundo ultrapassa esse horário. Se a aula for às 18 horas, né? A tolerância é até às 18h15. Aqui a gente não tem aula às 18, aqui a gente tem 18h30 e aí até 18h45, tá? E essas informações vocês vão receber também via WhatsApp. Eu queria botar esse vídeo no YouTube porque eu compartilho com os alunos e os alunos podem tentar resolver seus problemas sem estar ligando para o suporte, sem estar ligando para a autoescola. Porque imagine, primeiro dia de aula, você vai entrar, tiver 3 alunos, 4, numa turma de 30 com problemas, não é? A gente só tem 2 pessoas aqui atendendo na autoescola à noite. Então, 2 pessoas ou uma pessoa vai ficar esperando, vai ficar agoniada. Então, o melhor que a gente tem a fazer é testar a nossa ferramenta, né? Fazer limpeza do celular, limpar o histórico do navegador, para que quando você vai conectar, você faça essa conexão e você faça essa aula da melhor maneira possível, tá bom? Então, eu vou mostrar agora a vocês como funciona no aplicativo no celular e como funciona o software no computador. Então, continuando aqui, né, a gente está aqui no site da autoescola, tá? Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Eu utilizo o Google Chrome, né? O Google Chrome, para mim, é o melhor, mas a gente também tem o Firefox aqui, a gente tem o Edge, tá? Mas eu utilizo o Chrome. Eu aconselho vocês a utilizar o Chrome, tá? Para quem estiver utilizando o navegador, quem não quiser baixar o aplicativo. Quem quiser baixar o aplicativo, vai lá na Play Store do seu celular e vai procurar esse aplicativo aqui, ó, Pilotar, tá? Vsoft Tecnologia. E aqui já está instalado. E aqui você vai ter lá o acompanhamento das suas aulas e você vai ter também poder entrar, né, na super aula, tá? Quem for utilizar, né, somente o navegador, vai ter que digitar aqui o endereço, né, da super aula. Esse link vocês vão receber, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, super aula, né? Então vocês vão receber esse linkzinho aqui, ó, super aula, não, super, né, ao.lá/login, tá? E aí vai se abrir essa tela, certo? Vai se abrir essa tela aqui. Então você vai selecionar o seu estado, no caso aqui a gente vai estar em Pernambuco, certo? E automaticamente ele vai logar. Ele vai logar aqui diretamente para mim, pessoal, certo? Porque eu já fiz o reconhecimento facial e ele já vai dizer para que eu já sou o professor, tá vendo? E ele diz, ó, que eu não tenho aula neste dia e ele diz aqui o dia, tá vendo?
E aqui ele já diz, ó, Autoescola Cetran, Igor Valença. Quando vocês entrarem, né, vai aparecer aqui o seu nome e vai aparecer aqui a sua agenda de aula. Deixa eu sair aqui, certo? Para eu mostrar a vocês como é que funcionaria se eu fosse entrar pela primeira vez, tá vendo? Ele pergunta aqui, ó, bem-vindo, você é aluno ou é instrutor? Né? No caso, vocês são alunos, vão marcar que é aluno, certo? Vão colocar o CPF de vocês, certo? E aí automaticamente ele vai deixar você entrar nesta super aula, tá? Como eu não sou aluno, eu vou botar o meu CPF como instrutor, tá? Para vocês verem que ele vai pedir o meu reconhecimento facial, certo? E depois vai ser aberta a minha aula, tá? Ó, entrar. Aí eu preciso permitir o acesso à câmera, tá bom? Então eu estou permitindo o acesso à câmera. Tirei a foto, certo? E automaticamente, ó, ele vai permitir que eu entre. Isso é uma primeira vez, tá vendo? E aí ele já vai saber, olá professor, você está aqui e tal. Você tentou fazer isso, a câmera não pegou, tá? A câmera está desconfigurada, você vai ter que configurar a câmera, né? Tem que procurar alguém para habilitar a sua câmerazinha, tá? Igor, eu quero, quando eu estou assistindo a aula, tá muito pesado, tá? O que é que você diz de limpar histórico? Você vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, certo? Aí tem aqui, ó, histórico, tá vendo? Histórico, certo? Você clica, certo? Histórico, vai abrir uma janela, não é? E aí tem aqui, ó, limpar dados de navegação, tá? Eu limpo os dados de navegação automaticamente, limpar todos os dados, e aí meu navegador fica muito mais rápido, meu navegador fica muito mais fácil de eu assistir a super aula, né? Então eu limpei o histórico, estou aqui de volta no aplicativo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é esse link que eu vou passar para vocês aqui, ó, que é a aula, o super aula teste, certo? E aqui a gente vai iniciar para ver a minha internet, a minha velocidade e como, né? E como o seu computador vai estar. Então, ó, ele dá um ping, ele dá um jitter, que é o tempo que vai e volta, ele vai dar o meu download, né? Que é para que eu baixe alguma coisa. Então aí, ó, uma velocidade bem grande, tá? E depois ele vai dar o upload, né? E aí você vai ver, tá bom? Por esses parâmetros aqui, se vai estar bom ou não vai. Se ficar roxinho, se ficar assim, tá tudo ok. Se ficar vermelho, né? Os parâmetros estão ruins, então um problema com a sua internet, ou então com o seu equipamento, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, esse de vir aqui, ó, e limpar histórico, certo? Histórico, eu faço isso todas as aulas, limpar histórico de navegação. Então antes de começar qualquer aula eu sempre faço isso, e vocês também têm que fazer, tá bom? Se vocês estão utilizando o pilotar e está travando, tá bom? Aí vocês vêm para o super aula. Aqui no caso, o que a gente está utilizando aqui eu estou utilizando no Chrome, tá? Você está travando o Chrome, então você vai para o pilotar, certo? A minha internet tá lenta, então eu tenho a opção de trocar de internet? Posso, tá? Eu estou utilizando aqui o Oi Fibra, tá? Mas eu posso utilizar a TIM 5G, mas o sinal tá pior. Mas eu posso trocar, pessoal. Eu posso conectar aqui, certo? E eu troquei a internet. Obrigatoriamente aqui a autoescola tem 3, 4 internets, tá? Porque é necessário. Na sua casa você vai ter o teu celular, o teu 4G. Você pode compartilhar a internet do seu celular, não é? Você pode utilizar uma outra Wi-Fi, tá? Veja se seu irmão não está jogando, se não tem muita gente utilizando a Wi-Fi em casa, porque tudo isso vai influenciar para que você tenha uma aula boa, certo? Então, vejam, né? Decidam se vão utilizar, né, o navegador ou se vão utilizar o aplicativo, façam o teste, né? Chegando até aqui, ó, vocês vão ver que está tudo ok,
certo? Ah, eu boto meu CPF e a câmera não abre. Então não espera para fazer isso no último dia, no primeiro dia de aula. Você tem que fazer isso desde o momento que a gente abriu o grupo do WhatsApp e mandou os links para vocês. Ah, professor, eu já fui, botei o CPF, fiz o reconhecimento facial e aparece lá que minha aula vai começar no dia 25 de abril. Pronto. É só esperar que aqui vai aparecer aqui a sua agenda. Não está aparecendo nenhuma agenda aqui porque não tem uma aula, tá bom? Então seriam essas dicas que eu queria passar para vocês, né? Tá utilizando o Chrome, certo? Mas tá ruim o Chrome, então você pode fechar, certo? Mesmo a aula acontecendo, não vai ter problema nenhum, fecha tudo, ó, certo? Não tem problema nenhum. Eu vou abrir agora o Mozilla Firefox, tá? Eu vou abrir o Mozilla, tá? Eu posso passar até 10 minutos fora da sala de aula, não vai ter problema nenhum. Então eu tava com problema no Google Chrome e agora eu tô tentando abrir pelo Mozilla, né? Aí eu vou lá, a mesma coisa, digitar o endereço, certo? Né? Deixa eu ver se eu já tenho aqui ele salvo, não tenho. Super ao ponto lá, né? Aí eu vou abrir aqui, certo? Ele vai pedir aqui para que esse seja o aplicativo que eu utilizo como padrão. Eu vou dizer que não, tá bom? Eu já abri aqui, ó, tá? Em outro dispositivo, em outro navegador, tá? Mesma coisa, tá bom? Seleciona o estado, ó. Aí eu vou selecionar Pernambuco, né? Vou passar, ele vai perguntar a mesma coisa, ó, se eu sou aluno ou se eu sou instrutor. Vejam que é bem mais demorado do que o Google Chrome, mas entendam, é no meu computador, no meu Windows, na minha internet, mas pode ser que para você esse Mozilla Firefox funcione bem melhor, né? Eu boto seu instrutor e ele automaticamente pede o CPF, pede tudo. Então, tanto faz, pessoal, tanto faz. O melhor para você é o que você vai se adequar melhor, certo? Se vai ser o Edge, né? O da Microsoft, se vai ser o Mozilla que está aqui, se vai ser o Chrome, se vai ser o Opera ou se vai ser o aplicativo que você baixar. Mas o importante é que vocês façam todos os testes antes, né? Como eu utilizo muito, eu já boto um atalho aqui, tá vendo? Eu já tenho um atalho aqui, ó, que é o aplicativo baixado no meu computador. E eu clico aqui e automaticamente já vai abrir aí, ó, a minha super aula, o aplicativo. Ele já reconhece que sou eu, lógico, né? E ele já vai deixar aí, ó, tá? Conectado. Então, vocês têm várias opções. Testem essas várias opções, tá bom? Vejam qual vai melhor funcionar para vocês. Aí, Google, não tem como testar porque a aula só posso testar quando for o primeiro dia de aula, certo? Mas tente refazer o reconhecimento, tente entrar na agenda, vejam. E se tiver ruim no início da aula no Chrome, vá para o aplicativo. Quem tiver ruim no aplicativo, volta para o navegador. Aí utiliza o Edge aqui embaixo. Ou então utiliza o Mozilla Firefox. Ou então pode utilizar, se quiser, não baixar o Opera, tá? Mas, como eu já disse, tá? Eu utilizo sempre, nem esse aplicativo aqui eu utilizo sempre o Google Chrome, certo? Sempre funcionou melhor e sempre funciona muito bem para mim. Abro o Google Chrome, como eu já mostrei a vocês, eu já tenho um íconezinho aqui, ó, conectado, super aula, né? Como eu já fiz o login, tá? Ele já só falar qual é o estado que eu tô, tá bom? Só falar o estado que eu tô, Pernambuco, colocar o CPF e partir para assistir a aula, tá? A gente está aqui à disposição, a gente está aqui atendendo ao máximo que a gente puder, mas quanto previamente vocês virem para cá e tirarem as dúvidas, melhor, porque no dia que for começar, 1 ou 2 ou 3 ou 4 pode ter problema e aí perder 10 minutos, as pessoas ficam bastante nervosas e a gente não consegue responder 10 pessoas pelo WhatsApp, 5 pessoas pelo WhatsApp, a só consegue responder uma pessoa por vez, tá bom? Então, boa noite a todos. Essas eram as dicas que eu queria falar da aula remota para todos vocês e qualquer dúvida, procurem aqui a autoescola, procurem aqui a recepção ou falem comigo aí pelo Instagram ou pelo WhatsApp, tá bom? Boa noite, pessoal, e até mais.